Um grande piloto, ou melhor, o grande piloto. Falar de Ayrton Senna é falar sobre o maior piloto do automobilismo brasileiro, quiçá do mundo. Infelizmente, os grandes também morrem, e aconteceu tragicamente com ele em 1994, numa corrida na cidade de Imola, na Itália. Dia 20 de setembro de 2019, o dia em que ele recebeu uma homenagem póstuma, exatamente no mesmo local onde ocorreu sua morte. Foi inaugurado um mural dedicado a ele. Por esta razão, por que não voltar no tempo e relembrar a incrível vida de Ayrton Senna, no quadro Histórias do Esporte? Ayrton nasceu e foi criado no bairro Jardim São Paulo, na zona norte da cidade de São Paulo, onde morou dos 4 aos 12 anos, se mudando posteriormente para o bairro de Tremembé, também na zona norte da cidade. Desde criança, sempre se interessou por automóveis. Ganhou o primeiro kart feito pelo próprio pai aos 4 anos de idade, e que tinha um motor de máquina de corta-grama. A habilidade do garoto na condução do novo brinquedo impressionou a família. Aos 9 anos, já conduzia jipes pelas estradas precárias dentro das propriedades rurais do próprio pai. Em 1977, ganhou o primeiro campeonato sul-americano de kart, repetindo o feito em 1980. Foi campeão brasileiro de kart em 1978, 1979 e 1980. Foi campeão paulista em 2 ocasiões, em 1974 e 1976. Foi 2 vezes vice-campeão mundial de kart, em 1979 e 1980. No Mundial de Kart, realizado em 1979 em Estoril, Ayrton usou pela primeira vez o capacete amarelo que se tornou sua marca registrada nas pistas. A pintura foi feita por Cid Mosca. No entanto, como cada país tinha sua própria pintura, todos os competidores do Brasil usaram o mesmo layout, conforme exigia o regulamento da competição. Senna terminou empatado com o holandês Peter Koene em primeiro lugar. Segundo a equipe brasileira, em caso de igualdade de pontos, seria levado em consideração o confronto direto na última das 3 finais, prova que Ayrton venceu com boa margem em relação aos concorrentes. A organização do Mundial, por outro lado, teve uma interpretação diferente do regulamento. O título seria de Koene graças ao resultado das semifinais, onde ele havia terminado em 4º lugar, enquanto Senna foi 8º. Na prova, o brasileiro era o 2º colocado até perto das voltas finais, quando o líder teve um problema com o kart na frente de Ayrton, que não teve tempo de desviar da colisão e ambos rodaram. Ao retornar ao Brasil, o brasileiro conversou com Cid Mosca para que fizesse daquela pintura sua marca própria dentro das pistas. Em 1981, começou a competir na Europa, ganhando o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600, com 12 vitórias em 20 corridas, pela equipe de Ralph Firman. Ao final da temporada, Ayrton se encontrava num dilema. Apesar do sucesso na temporada, não conseguiu encontrar novos patrocinadores, razão pela qual não conseguiria se sustentar na Europa. Sua família não apoiava integralmente, com receio dos perigos das pistas de corrida. Por tudo isso, decidiu abandonar o automobilismo e administrar uma loja de material de construção montada pelo pai no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte da capital paulista. Porém, em fevereiro de 1982, decidiu voltar à Europa e continuar sua carreira. Em 1982, foi campeão europeu e britânico da Fórmula Ford 2000, com 22 vitórias em 27 corridas, pela equipe de Dennis Hushin mais uma vez. Nessa época, adotou o nome de solteira da mãe, Senna, pois Silva é um nome muito comum no Brasil. No mesmo ano, no dia 30 de maio, o brasileiro participou de uma corrida das celebridades, denominada Shell Super Sunbeam for Celebrities, realizada no circuito de Oakland Park, Inglaterra. Senna venceu e fez a melhor volta a bordo de um Talbot. Já em 13 de novembro, fez sua estreia na Fórmula 3 britânica em Thurston. Venceu, fez a pole position e a volta mais rápida com o Halt Toyota RT3. No início de outubro de 1982, mesmo com pouca visibilidade que a categoria possuía,
Senna já era um nome de destaque no esporte brasileiro, refletindo na sua chegada no Brasil depois da conquista do título da Fórmula Ford, contando com a presença maciça de jornalistas e até mesmo admiradores. Em dezembro de 1982, Ayrton foi convidado para participar de uma corrida especial de encerramento da temporada da recém-criada categoria de Superkart. Mesmo sem nunca ter pilotado aquele novo tipo de kart, Ayrton fez a pole marcando 46 segundos e 43, batendo o recorde do kartódromo de Interlagos até então. Os outros pilotos ficaram 1 segundo ou mais atrás de Senna. Na primeira bateria, o tricampeão se envolveu em um acidente na largada com outros 20 karts, caindo para a 11ª posição. Porém, fez uma prova de recuperação e conseguiu terminar em terceiro. Na segunda, Senna assumiu conta da primeira volta e manteve o primeiro lugar até o final. Na bateria final, que contou com 30 karts, Senna largou em quarto e também conseguiu a liderança logo no início. Dali em diante, ele manteve a ponta e venceu com 15 segundos de vantagem para o segundo colocado. Em 1983, Senna venceu o campeonato inglês de Fórmula 3 com 13 vitórias em 21 corridas, sendo 9 delas consecutivas, pela equipe de Dick Bennett, depois de uma disputa com o inglês Martin Brundle, que concorria pela equipe de Eddie Jordan. O campeonato inglês de Fórmula 3 dessa temporada gerou uma polêmica envolvendo o piloto inglês que acabou por ficar com o vice-campeonato. Ele foi acusado por todos os pilotos de ter utilizado um carro fora das especificações do regulamento, conseguindo assim se aproximar de Ayrton na segunda metade do campeonato. O recurso impetrado pelos pilotos foi julgado em novembro de 1983 pelo Tribunal do Royal Automobile Club e o inglês foi condenado por unanimidade. A referida condenação refere-se a uma corrida quando o carro tinha uma abertura maior na admissão do motor e menor na altura das mini-saias, proporcionando ao piloto fazer menores tempos nos treinos e corridas. A conquista da Fórmula 3 lhe valeu o cumprimento do então presidente João Figueiredo através de um telegrama. Neste último campeonato, após várias vitórias em Silverstone, a imprensa inglesa especializada chegou a chamar o circuito de Silverstone, em homenagem a Ayrton. Também em 1983, triunfou no prestigioso Grande Prêmio de Macau pela Ted Ives Theodore Racing Team, diretamente relacionada à equipe que o conduziu na Fórmula 3 inglesa. Ainda em 1983, realizou seus primeiros testes com um carro de Fórmula 1. Primeiro com a Williams, o piloto bateu o recorde da pista de Donington Park, até então. Em poucas voltas, Senna já tinha igualado o tempo de Jonathan Palmer, piloto de testes da Williams. 1 minuto, 1 segundo e 7. Nas 83 voltas que deu, atingiu o recorde de 1 minuto 1 minuto e 5 segundos. Também realizou testes para a McLaren, onde Senna impressionou o chefe de equipe Ron Dennis. Mesmo com a concorrência de outros 2 pilotos convidados para os testes, o inglês Martin Brundle e o alemão Stefan Beloff, Senna foi o mais rápido dos 3 em Silverstone. A outra equipe pela qual Senna treinou foi a Toleman, treinos estes realizados em Silverstone. Senna foi mais rápido que o titular da equipe, o inglês Derek Warke, tanto com pista seca, tanto com pista molhada. Em sua melhor passagem, o brasileiro registrou 1 minuto, 11 segundos e 5, tempo que daria o 5º lugar numa corrida. Senna atraiu a atenção de diversas equipes da Fórmula 1, como Williams, McLaren, Brabham e Toleman. Ao contrário do que se imagina, seu compatriota Nelson Piquet não se opôs à contratação pela Brabham. A patrocinadora da equipe, a Parmalat, tinha mais interesse em ter um piloto italiano na equipe do que 2 brasileiros. Influenciado na decisão da equipe em contratar o piloto italiano Theo Fabbri para a temporada, Senna, imaginando que Piquet tinha influência na equipe, declarando em uma entrevista que ele não ajudou e nem atrapalhou, dando a entender que sua ida para Brabham foi vetada pelo então bicampeão mundial. Assim, das 3 remanescentes, apenas a equipe Toleman ofereceu a ele um carro para disputar o campeonato no ano de 1984. Senna marcou seu primeiro ponto no Campeonato Mundial de Pilotos
logo no segundo grande prêmio que disputou em Quilame, na África do Sul. Ele repetiu o resultado 2 semanas depois no Grande Prêmio da Bélgica, disputado no circuito de Zolder. Uma semana depois, o piloto brasileiro não conseguiu tempo para o Grande Prêmio de San Marino, em Imola. Tal fato aconteceu devido a um desentendimento entre a equipe Toleman e a fábrica italiana de pneus Pirelli. Ayrton e seu companheiro de equipe Johnny Cecotto não puderam participar dos treinos de sexta-feira. No sábado, sob chuva intensa, Ayrton Senna foi o piloto mais rápido na pista molhada, mas longe das marcas obtidas pelos seus adversários no dia anterior na pista seca. Depois, porém, com a pista seca, com muitos problemas no motor turbo Hart de seu Toleman, Senna se viu impedido de fazer um bom tempo. A primeira corrida da temporada de 1994 foi no Brasil, disputada em Interlagos, quando Senna fez a pole position. Na corrida, Senna assumiu a ponta, mas Michael Schumacher com Benetton tomou a liderança depois de passar Ayrton Senna nos boxes da volta 21. Senna, determinado a vencer no Brasil, perdeu o controle de seu Williams rodando na curva da junção, ficando parado na zebra e abandonando a prova na volta 55. A segunda prova foi no GP do Pacífico disputado em Aida, no Japão, onde Senna novamente ganhou a pole, porém envolveu-se numa colisão já na primeira curva. Ele foi tocado atrás por Mika Häkkinen e sua corrida acabou definitivamente quando a Ferrari de Nicola Larini também bateu na sua Williams. Gerhard Berger da Ferrari terminou em segundo, enquanto Schumacher venceu novamente. Ao participar da terceira corrida da temporada, o GP de San Marino em Imola, Senna rapidamente fez a terceira melhor volta da corrida, seguido por Michael Schumacher. Senna seria a sua última volta na Fórmula 1. Ele entrou na curva Tamburello, a mesma que bateu Nelson Piquet com a Williams em 1987 e que também bateu Berger com a Ferrari em 1989. E perdeu o controle do carro devido a uma barra de direção quebrada, seguindo reto e chocando-se violentamente contra o muro de concreto. A telemetria mostrou que Senna, ao notar o descontrole do carro, ainda conseguiu nessa fração de segundo reduzir a velocidade de cerca de 300 km para cerca de 200 km. Os oficiais de pista chegaram à cena do acidente e, ao perceber a gravidade, só puderam esperar a equipe médica. Por um momento, a cabeça de Senna se mexeu levemente e o mundo, que assistia pela TV, imaginou que ele estivesse bem. Mas esse movimento havia sido causado por um profundo dano cerebral. Senna foi removido de seu carro pelo professor Sid Watkins, neurocirurgião de renome mundial pertencente aos quadros da Comissão Médica de Segurança da Fórmula 1 e chefe da equipe médica da corrida, e recebeu os primeiros socorros ainda na pista, ao lado de seu carro destruído, antes de ser levado de helicóptero para o Hospital Maggiore de Bolonha, onde, poucas horas depois, foi considerado morto. Mas nem tudo são tristezas. Senna foi homenageado de várias formas, mas talvez a mais marcante que eu citei no início do vídeo foi inaugurada em 20 de setembro de 2019, que foi o mural da fachada do Museu Checo Costa, a poucos metros da antiga curva Tamburello. A pintura é inspirada nas comemorações de vitórias do piloto. Bom, galera, eu quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo, foi muito emocionante fazer ele. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Valeu, tchau, pessoal.